hidroxicloroquina, por exemplo, o paciente chega com um pré-conceito de que ele tem que tomar. E aí vai o médico que entende que isso é descabido explicar para esse paciente. Sim, aí a dificuldade é pior ainda. Pior. E o paciente não vai tomar, supondo que aquela unidade não defina o protocolo. Se ele morrer, quem você acha que vai estar nesse polo passivo que a família vai colocar? Esse é o ponto 1. Então, o médico foi jogado dentro de uma fogueira transcendental. Porque pro paciente, se ele tomar, ok, ficou bom. Se ele não tomar, ficou bom. É bastante para o raciocínio do paciente, ele só tem que estar esclarecido o máximo possível para a sua tomada de decisão, o que já é difícil tendo em vista a nossa atual politização da cloroquina. Isso é fato, não vai ser resolvido. O meu maior receio, e aí que a Carol vai abordar melhor isso, é porque lá na frente, o que o advogado vai pensar? O advogado que está pelo paciente. Eu tenho que processar aí o hospital. O hospital, para receber do hospital, vai ser uma lama. Quem foi o médico que atendeu, que prescreveu? Ah, foi fulano. Bota também no polo passivo. A gente não sabe, nós juristas, como é que o judiciário vai se comportar em relação a isso. Isso a gente não está incerto. Mas eu posso te dizer, sem medo de errar, né, que se o juiz teve um parente que morreu num hospital por conta de Covid, com cloroquina, ele condena o médico. Então, a gente está falando de preconceitos dentro de preconceitos. Então, o esclarecimento ao paciente, ele não está ocorrendo. Não estou dizendo que é culpa dos profissionais da saúde. Eu estou dizendo que é culpa da politização da bioética nesse momento. Politizou-se uma relação que não é para ser minimamente politizada, que é uma relação pessoal. A gente tem situações dentro do nosso cenário que são brutalmente pessoais. A gente já discutiu vários casos, já fizemos eventos. Um exemplo clássico, eu estou vendo até alguns colegas que estão assistindo a gente, que é do grupo que defende os direitos. A gente tem casos dos testemunhas de Jeová, por exemplo, que estão chegando, estão em anemia profunda, com Covid, e eu já tive médicos, clientes meus me ligando, falando, doutor André, o que eu faço? Eu falei, ele registrou no prontuário que ele não quer tomar sangue? Registrou. Eu falei, então deixa. Mas ele vai morrer. O maior de idade está Mas são. ele é maior, está lúcido, está orientado, é capaz de realizar a sua autodeterminação. Que é umas digressões que eu estou vendo ultimamente, que eu acho que não cabe. O paciente, neste cenário de pandemia, ele pode recusar tratamento? Ou seja, eu peguei Covid. Eu Não, posso mas não querer me tratar? porque aí a gente está falando de uma doença contagiosa, né? Aí, se você colocar na frente do interesse da saúde pública, né? Aí a gente Mas se eu pode. ficar quietinho, Ah, se você sem ficar tratar. quietinho, você não tem como ir na casa da pessoa, né? Para Então, fazer. exatamente. Então, assim, eu estou falando, assim, mesmo esse paciente, ele foi para a unidade, ele quis fazer paliativo, não quero ser entubado, não quero nada. Ele tem isso, é direito dele. Então, assim, há um comportamento geral e lógico de que chegou uma pandemia, todos os direitos bioéticos são eliminados. Não. Estamos numa pandemia, acabou direitos. Não é Eu, assim. eu me permito concordar com uma parte do que você falou, que é a parte da politização, que eu acho absolutamente equivocada, que é o que está fazendo a gente sofrer muito mais, porque eu acho que a gente poderia estar tratando tudo de uma forma menos louca, porque acho que a definição é essa, menos louca, porque a coisa está louca. Mas, ao mesmo tempo, eu não concordo com a questão, obviamente, dentro de um viés de defesa médica, né? Eu não acho que um juiz, pelo fato de ter tido algum, sei lá, familiar morto por questão do uso da cloroquina, se este médico se deu ao trabalho de explicar todo o protocolo, de fazer, mesmo recebendo essas porcarias de termo de consentimento que muitas instituições estão distribuindo, ele tiver o trabalho, né, de fazer um prontuário bem escrito, um histórico clínico, anamnese, etc., e um termo
bem escrito, no qual ele vai fazer menções a não haver comprovações científicas sobre a eficácia, né, do uso daquele fármaco, ele explicar, né, os desdobramentos possíveis e ter a anuência do paciente, ele está de acordo com a própria ANS, porque aí não é uma questão nem minimamente subjetiva, né? Ele pode até ser condenado em primeira instância, mas em segunda, um tribunal, com todo esse arcabouço probatório, não vai conseguir condenar, não vai ter fundamento para condenar um médico que vai juntar o quê? A ANS dizendo que não há estudo, mas que o off-label, ok. Inclusive, eu estava numa live da Luciana e cheguei a comentar isso, né? Que, claro, ela estava falando da questão bioética e de todo esse ponto de vista, e eu falei que, na verdade, esse parecer do CFM, para a defesa médica, ele foi muito bom. E por que ele foi muito bom? Porque é mais um embasamento para o médico que está como cego em tiroteio. É o Ministério da Saúde falando uma coisa, a ANS falando outra coisa, o presidente da República falando outra coisa, o próprio conselho, porque vários conselhos regionais se pronunciaram a respeito de várias coisas, né? Então, é muito difícil, se é difícil para o paciente se manter informado, quiçá para o médico, que está todo dia com uma publicação diferente, com uma instituição, com uma entidade dando pitaco, né? Porque se eles pudessem, eles determinariam o ato médico em si. Então, fica complicado para o médico se proteger. Então, qual é a proteção dele? Para que não haja uma condenação, porque aí eu não acredito numa condenação. Ele tem a ANS dizendo, olha, não há estudo, não há pesquisa que esses fármacos servem para isso. Mas, se você entender que deve usar e o paciente aceitar, beleza. O seu conselho falando isso, o Ministério da Saúde falando isso. Claro que, aí também falando um pouquinho do que você falou, quando o médico resolve não tem estudo comprovando, não vou aplicar, indo contra, também já tive cliente entrando em contato porque estava contra o protocolo do hospital que ele estava atendendo e o gestor tinha chamado ele para conversar, porque ele não ia poder fazer isso não, porque poderia calhar, inclusive, e aí jogando uma pimentinha aqui, que a gente pode até ouvir das outras pessoas, que ele poderia cair num plantão que não houvesse médico que fosse assumir o protocolo. Então, se ele levantasse, né, o seu direito, né, a sua objeção de consciência, e aí, faz como com esse paciente que tem que ser atendido? Né? Então, assim, claro que no viés da defesa médica, você comprovar que você cumpriu o seu dever de informação, e dever de informação não é com essa titiquinha de termo de consentimento de uma linha, não. Isso é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que um termo de consentimento genérico. Né? Em termos probatórios, isso aí não nos ajuda em nada. E você, sabendo que até a data de hoje, dia 2 de junho, não há nenhuma publicação oficial do nosso governo, das nossas instituições, Ministério da Saúde, eu não estou falando o Jornal de Nova York, que não sei o quê, o laboratório de não sei aonde, eu estou falando de instituições que são as instituições que a gente se embasa aqui, né? A ANS, Ministério da Saúde, os próprios conselhos regionais, nenhum deles se pronunciou que o uso da cloroquina é prejudicial ao paciente. Ao contrário, ainda há agora estão pegando fogo a respeito do uso precoce ou não. Enfim, é o médico, mais uma vez, no meio do tiroteio, sem saber para onde correr. Então, se agarra nas informações, se agarra no respeito à autonomia do paciente. Se é testemunha, não quer fazer a transfusão, amigo, ok, ele está lúcido. Ele já disse, se proteja, coloca no prontuário, coloca no jornal, chama testemunha, porque se aquele paciente vier a falecer, para que isso não desdobre para você. Né? Então, assim, são muitos vieses, é claro, né? Por isso eu acho que é muito rico, muito interessante a gente fazer sempre o debate de um lado e do outro, né? Porque, infelizmente,
a gente está vivendo num momento absolutamente inédito, né, para essa geração que está viva hoje, pelo menos, e a gente não sabe como é que isso vai ser daqui a 3, 4 anos. Eu até costumo dizer isso. Se você tem um termo mal escrito e isso vai ser analisado lá em provas daqui a uns 3 anos, como é que você vai realmente sopesar? Ah, você deu o quê de informação, você não deu, ou com essas informações não foi, elas não seriam suficientes para o paciente formar seu entendimento de querer se submeter ou não ao tratamento. Gente, vocês têm que trabalhar com o que vocês têm. Agora, com uma documentação séria e com o mínimo... tem muita gente para atender. Não interessa. É você e aquele paciente que você está atendendo. Aquele paciente tem o direito às informações e você tem o dever. Não adianta depois querer que o advogado faça milagre. Sem provas, a gente não consegue um êxito. É impossível. Então, a gente precisa se apegar muito a isso. Certo, doutora Carolina. Vamos ver se o Anderson tem mais alguma Cici, deixa eu só interromper um pouquinho. Na pergunta, salvo engano, tinha um viés de identificação de assistência com pesquisa. Pelo menos eu me lembro de ter ouvido alguma coisa nesse sentido. É que a gente acaba se divagando em tantas variantes, porque é muita coisa, né? Porque o Anderson também está juntando todas as perguntas. Não, mas na mesma pergunta falava desse contexto de esclarecimento. Eu não sei se era com essa ideia. Mas a minha grande preocupação é que hoje, na prática, o que a gente tem, né? E se a doutora Luciana Narciso está me ouvindo, ela vai concordar em gênero, número e grau, a aplicação de pesquisa clínica em assistência. Você começou a trazer a pesquisa clínica da cloroquina e da hidroxicloroquina para assistência médica. Porque o termo de consentimento que foi apresentado, aquela questão estranha que passou por Luciana aqui, ela está presente. Ela vai se apresentar. É a bioeticista do nosso grupo, né? Ele acaba misturando assistência com pesquisa, o que está equivocado. E assim, o meu entendimento firme e forte, e aí eu vou discordar da minha querida doutora Carolina, né? E eu espero, inclusive, que a gente pegue um processo um contra o outro, que aí eu vou poder falar, estava certo. É que a situação atual, o médico prescrever a hidroxicloroquina, a cloroquina, a despeito do entendimento, viola o princípio da precaução. Só isso. Como eu não tenho um estudo científico que me garanta, eu não posso usar, porque viola o princípio da precaução. Aí, ao violar o princípio da precaução, eu estou falando de quê? Eu estou falando de imprudência, logo eu estou falando de ato ilícito, logo eu estou falando de responsabilidade civil. Esse é o raciocínio que eu construo. Eu já sei que você entende diferente, e a grande verdade é que a gente não vai saber se eu estou certo ou se você está certo. A gente só vai saber isso lá na frente, que é como a jurisprudência vai encampar, que a gente também sabe que o certo e o errado no direito não existe, né? Existe entendimento 1 e 2. E é o que a gente tem no momento. Só queria esclarecer só esse ponto da pesquisa levada para assistência. Se a Luciana quiser se manifestar, né, máximo respeito. Pode abrir o microfone, doutora Luciana. Olá. Boa noite a todas e todos. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e ainda recebendo esse espaço. Super agradeço a gentileza. Sempre bem-vinda. Obrigada. Então, na verdade, eu fiz essa provocação porque a gente tinha tomado conhecimento, até por meio de denúncias mesmo, de pessoas que, em meio à busca pela assistência, estão sendo inseridas em pesquisa, mas elas não estão tomando conhecimento pleno sobre o processo. Houve quem estivesse numa assistência em busca de teste para confirmação da infecção, né, pelo coronavírus, tendo ficado lá 3, 4 horas para, no final, inclusive, ser excluída da pesquisa e sair sem teste, sem que nenhum dos direitos dos pacientes participantes de pesquisa fosse contemplados. Não são dadas as vias de termos de consentimento livre esclarecido, não são explicados todos os direitos dos pacientes que são previstos, né, em normativa específica de realização de pesquisas com seres humanos no Brasil. Então, assim, isso tem se dado também em ambientes onde existe internação.
né, por meio de denúncia também, a gente tomou conhecimento de outro caso que, em meio a toda a papelada de internação, o acompanhante recebeu o termo de consentimento livre e esclarecido ali para assinar. Como as denúncias, né, chegaram por meio de pessoas que conhecem o sistema, quer dizer, isso foi até encaminhado para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, eu dei força para que isso pudesse acontecer, para dar visibilidade aos casos, porque a Conep só fica sabendo a partir de denúncias, mas fato é que esse processo está acontecendo, quer dizer, são muitos testes ocorrendo, a Conep está com 2 reuniões semanais, ou melhor, eles estão trabalhando a semana inteira. Eles estão liberando 2 boletins semanais, se não me falha a memória, às terças e sextas, com as pesquisas que estão sendo aprovadas, enfim, o que tem que ser suspenso, informando, né, sobre toda essa complexidade e os inúmeros protocolos de pesquisa que estão em andamento. Mas, assim, se na ponta ninguém sabe sobre isso e denuncia, as pesquisas vão acontecendo. E a gente já viu, assim, por exemplo, pesquisa que estava na Conep e que no termo de consentimento que a pessoa fotografou, porque não ia ser dado via nenhuma, não constava as referências da Conep. E a denúncia, quando o participante de pesquisa quer fazer, ou até mesmo, enfim, falar do pesquisador ou alguma outra coisa, ela vai fazer a quem aprova esse protocolo de pesquisa. E, na verdade, vou ser bem sincera com vocês, o protocolo de pesquisa não estava aprovado ainda. Como eu tenho contato direto com a Conep, porque eu faço parte de um comitê de ética em pesquisa, quando eu fui falar sobre, foi um espanto, porque, olha, esse projeto ainda está em discussão. E são projetos enormes, acontecendo em grandes serviços. Estou falando do Rio de Janeiro, esses que eu estou citando aqui foram casos acontecidos no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que tem pesquisa no país inteiro, pesquisas multicêntricas, enfim. E aí eu pergunto, como que está o participante de pesquisa quando, na verdade, ele é alguém que está ali buscando a assistência, né? Ele é um paciente e, naquele afã de preciso de ajuda, já tem esse protocolo que eu acho absolutamente bizarro de dizer que é para a pessoa procurar um serviço quando ela está com falta de ar, porque as pessoas estão chegando com uma saturação baixíssima e muita gente está chegando nos serviços para morrer, né? Então, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que equivocar, esse negócio tem que mudar, enfim. Mas o fato é, como que esse paciente está sabendo que ele está sendo inserido numa pesquisa? Esse acompanhante ou o responsável legal por esse paciente está sabendo que ele está participando de pesquisa? Porque é um momento em que a gente diz que as pessoas ficam extremamente vulnerabilizadas. Todos nós temos um grau de vulnerabilidade, mas numa situação como essa, em que a morte é uma possibilidade, em que está todo mundo... Enfim, você entra ali querendo que alguém salve a sua vida, mas a que preço? O que vai ser feito com você? Né? E, assim, é uma questão que a gente precisa estar atento. Eu estou trazendo para vocês denúncias que eu, né, situações que eu pude participar para poder tocar adiante, mas eu acho que, inclusive, é dever de todos nós dar voz a essa questão. Porque, quer dizer, uma das pessoas, inclusive, trabalha com ética em pesquisa, ela, na hora, não conseguiu denunciar. Ela ficou 4 horas dentro de um serviço e ela saiu de lá atônita dizendo, gente, me ajuda a pensar. Opa, é denúncia agora, né? Não tem ressarcimento, você está lá sem alimentação, foi deslocada para lá, viu uma mensagem que chegou via WhatsApp, estamos chamando para fazer teste aqui, profissionais de saúde. E aí você chega, o teste tem critérios de exclusão que vão te excluir, 4 horas depois de você estar esperando, ninguém te ressarciu, ninguém te informou, ninguém quer te dar cópia de termo de consentimento, cópia não, desculpa, via de termo de consentimento livre e esclarecido. Então, assim, é um caos em paralelo. A ciência precisa avançar, a pesquisa, a gente, né, a universidade ensina porque existe pesquisa, né? Então, essa frase está imortalizada lá no FRJ, eu acho ela fantástica. E é isso, a gente, na verdade, precisa da pesquisa, mas a gente não pode abrir mão da ética na condução dos estudos, né? Desculpa, aí perceba, porque é um tema que mexe comigo. Você narrou para a gente aqui pelo menos 5 violações claras à legislação, a normas de pesquisa clínica em relação a direitos do sujeito de pesquisa. Paciente. Logo, eu estou falando de uma brutal violação ao direito de informar. Logo, eu estou falando de processo judicial. Então, assim, eu não vejo um cenário de pós-pandemia que não seja de intensa judicialização. A gente tem que tentar, até com esses eventos, como a gente está fazendo, preparar o médico para estar o mais bem instruído para tentar escapar desses processos. Porque a grande realidade é que o médico, o simples fato dele figurar no polo passivo de um processo,
já é um baque imenso, porque ele tem um custo absurdo. Se ele não tiver um seguro para garantir, né, esse processo, para custear o processo, ele vai ter uma despesa aí de pelo menos, entre perícia, advogado, bota aí falando 30 mil reais, 15 mil reais. Então, assim, detalhe, num cenário de pandemia, onde ele se desgastou, fez tudo que estava sendo dito pelos órgãos de controle, mas aí ele vai acabar correndo o risco de uma responsabilização. Por quê? Porque ele não informou que aquele paciente estava no protocolo de pesquisa, que era um sujeito de pesquisa, que estava ali, ou, ainda que ele tenha informado, como a doutora Carolina falou, daqui a 3 anos, esse médico não lembra mais dos pacientes que atendeu. O paciente, através do seu advogado, vai dizer, nunca fui informado, e não vai ter um raio de um documento. Se bobear, tem um termo de consentimento errado, onde não coloca esse paciente como sujeito de pesquisa, onde não tem todo o regramento de pesquisa apropriado, porque é um termo completamente diferente. Eu gosto, né? Apesar dos princípios bioéticos que o regerem serem muito parecidos. Eu gosto e aí a gente está falando de violação, não tem jeito. Para o médico que trabalha, né, no serviço público, que muitos têm a ilusão de que pela proteção legislativa eu não sou polo passivo correto numa demanda dessa. Mas você pode sim ser acionado posteriormente se ficar comprovado que você que deu causa. Então, não ache que porque você está num trabalho em um hospital público, enfim, que isso não vai chegar a você. E outra coisa, em termos também de obrigação ética, se você faz parte dessa instituição, dessa entidade, desse serviço que você percebe que essa pesquisa está sendo realizada nos seus pacientes, você não denunciar ou você não tocar para frente, porque o CONEP realmente ele é, assim como o legislativo, né? Ele é inerte, você tem que fazê-lo andar. Você está anuindo, você está conivente com a prática, né? Então, eu gosto de alertar isso, que o fato de estar no serviço público não isenta você de um dia ser... claro que pode até, num primeiro momento, entrar no polo passivo e até você explicar que o focinho de porco não é tomado e que você não é o réu correto ali, você já teve seu custo. E, além disso, você, se realmente aquela instituição for condenada pela má prática e tudo, você pode ser acionado lá na frente, sim. Então, não lavem as mãos achando que se eu fizer vista grossa, o problema vai ser do hospital, do serviço. Não. Doutora Carolina, essa é até uma colocação que eu queria fazer aqui para achar minha fala, que eu estou aqui de intrometida. Essa é uma questão extremamente importante, porque quando a gente trabalha, principalmente com pesquisas de equipes muito grandes, às vezes as pessoas não se dão conta de todo o protocolo. E é comum, às vezes, tem até um caso clássico, né, que aconteceu em Tuskegee, enfim, né, dos portadores de sífilis, enfim. E aí, um estudo que dura 40 anos, foi um absurdo, mas é um marco na história da ética em pesquisa. E, assim, né, teve gente que, no final das contas, trabalhou intensamente, mas foi sabendo da pesquisa de maneira gradativa, na medida em que os anos ficava sabendo mais um tantinho. Esse aqui não vai parar agora, não vai parar agora. E aí, assim, o médico que está lá na ponta, num momento como este, sabendo de tudo isso que pode vir depois da pandemia, ele precisa ter noção plena do que ele está fazendo naquele local, principalmente quando há a mistura da assistência com a pesquisa, porque ele pode vir a ser responsabilizado e é dever de quem está ali, atuando em qualquer braço da pesquisa que seja, ter conhecimento desse protocolo na íntegra. Porque depois não adianta aquela história de dizer, eu não sabia. Legal, não é defesa plausível. Verdade. Mais alguma pergunta, doutora Anderson? Tem, temos mais aqui. Estou esperando mais perguntas. Uma outra boa, até por diante, foi bom aí que falaram do termo de consentimento. Acho que é consenso geral aqui, principalmente da gente que é da área jurídica, que aquele termo de consentimento do Ministério da Saúde ele é sofrível. E é uma pergunta excelente que fala nesse sentido. Diz aqui, em caso de judicialização, quem será responsável
no caso de falta de teste. Por quê? Nós sabemos que tanto o termo do Ministério da Saúde permite o diagnóstico sem teste, e doutor André, doutora Carolina, a gente sabe muito bem que a gente trabalha na prática, no dia a dia das unidades hospitalares está havendo muito diagnóstico sem teste. Como que fica essa responsabilização e até fazendo um paralelo tanto de público quanto privado? Excelente pergunta. Olha, eu posso até antecipar o seguinte, em relação a isso especificamente, ao tratamento de pacientes sem confirmação do quadro COVID, o CFM e o CREMERGE, inclusive, já se pronunciaram que é antiético esse protocolo pelo médico. Ele pode atuar tendo a confirmação do diagnóstico. E como você vai confirmar o diagnóstico sem o teste, mesmo que laboratorial, né? Tudo bem que o laboratorial demora um pouquinho mais, você, às vezes, 3 dias, 4 dias fazem diferença no início do tratamento, mas, eticamente falando e orientando aos profissionais de saúde, apesar do Ministério da Saúde não ter se pronunciado nesse sentido, né, do tratamento só poder, do paciente só poder ser submetido depois da confirmação, o Conselho se pronunciou. Então, a minha orientação seria não fazer, porque a responsabilização vai cair no profissional, sim, de saúde. Doutor André, concorda? Concordo, não. Falou que vai cair a responsabilidade, eu estou concordando. Não, mas assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, né, que afinal de contas a gente está na batalha no dia a dia, é que o paciente tem direito a diagnóstico. Ponto. E aí a pergunta é sobre quem vai cair essa responsabilidade. E eu tenho cá comigo uma reflexão muito interessante sobre essa questão do teste, né? Porque não tem teste no mercado, o poder público não tem teste nem para fazer teste com os médicos. Eu, na semana passada, fiz 2 pareceres, um sobre um contrato e o outro sobre orientando uma clínica odontológica, né? Na caso da clínica odontológica, é que ela queria adotar no protocolo dela de tratamento, de atendimento dos pacientes, a testagem da Covid. Ela compraria os kits todos Covid, já estava com o fornecedor certo, compraria, faria a testagem nos pacientes. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, você está obrigando, você está começando a criar responsabilidades para você. Que se esse teste for falso positivo, você pode ter que responder, vai ter ação, você vai ter que fazer notificação compulsória, ou seja, você criou um monte de obrigação. Não faça isso de jeito nenhum. E o outro contrato foi um contrato de intermediação, de representação comercial para venda, um negócio que já estava fechado, de 2 milhões de kits, né, para teste rápido de Covid. Eu falei, mas como assim? Se os meus clientes particulares, que são formiguinhas, grãos de areias no oceano, um está tendo acesso a 2 milhões de testes, o outro está conseguindo fornecedor direto para comprar, para botar no consultório. Como é que não tem na unidade? É curioso, mas é só uma digressão. Então, assim, o paciente tem direito a teste, tem direito ao diagnóstico. O teste existe no mundo real? Existe. Logo, temos uma violação ao direito do paciente, logo o ente público responde. Ente público, leia-se União, Estado, Município. Bota os 3 no polo passivo. Simples assim, porque eu tenho um direito claro violado. Não tem conversa. O médico, nesse aspecto, ele só vai responder no viés que a doutora Carolina falou, né? Que é fazer um protocolo clínico de tratamento sem uma base de diagnóstico, né? Ele está fazendo porque achou. Aí depois descobre que o paciente tinha rinite alérgica, não tinha nada a ver com o Covid. Aí ele fez, né, hidroxicloroquina. Então, aí sim ele responde, tá? Por falha terapêutica. Mas é um outro processo, né? Acho que a pergunta tem muito mais a ver com o paciente tem direito a ser testado. Não foi testado. Quem é que paga a conta? O ente público que devia estar estruturado para fazer isso. Exatamente. É claro que a gente não está afastando a avaliação clínica, né? A anamnese, claro, etc. Claro. Né? Porque, em tese, você até consegue chegar perto, mas a confirmação do quadro
não tem como responsabilizar outrem que não seja, né, a administração. E aí é falta de recurso, né? Mais uma perguntinha, doutora Anderson? Estava com o microfone desligado. Tem uma mais sim. Essa aqui é bioética pura. Qual é a efetiva diferença entre protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia da Covid e a chamada escolha de Sofia, praticada há anos, em especial pelos médicos emergencistas e intensivistas? Quem quer responder? Dá para os dois, né? Porque tem vocês dois ou a Luciana? Um dos três podem responder. Eu acho que, como o viés é mais médico, começa com a Luciana e eu termino. Pode ser? Luciana, pode ser. Luciana, que é bioeticista, por gentileza. Comigo não. Sim. Começar, é a médica, não é a Carolina? O viés médico, não foi isso? Não, foi o que eu falei, Carolina. Carolina. Não, é porque você falou meu nome. Não, é porque como ele falou que o viés é totalmente em bioética, eu achei que você podia dar uma pincelada para a Carolina terminar aí, pelo médico. Não, eu até posso tentar comentar. Quer dizer, na verdade, eu acho que essa questão aborda bastante esse aspecto deles dois. A gente até agora tem discutido uma questão que eu acho muito interessante, que vai estar na conversa da semana que vem, né? É até equivocar um pouco dessa questão da escolha de Sofia, né? Porque no sentido de que não estão todos no mesmo patamar, né? A gente não pode dizer que a gente está junto nessa, porque a gente não está. A gente sabe que quem depende do Sistema Único de Saúde já está em desvantagem, né, nessa situação, quem depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Se a gente não tiver um processo de redistribuição de leitos, né, Ai, gente, desculpa, estou com a câmera fechada. Se a gente não tiver um processo, inclusive, de se pensar na fila única, de se pensar não, né? É uma luta que está em curso, né? Para que a gente possa dar acesso a quem já sofre com essa questão do sucateamento da saúde há muito tempo, né? Então, quer dizer, essa escolha realmente ela é muito difícil, principalmente quando a gente tem uma escassez de recursos, que é algo que já é antigo, parece programado nesse país, né? A gente tem um congelamento de gastos aí desde a emenda constitucional de 2016, né? Aí a gente, 20 anos aí de congelamento, a gente tem visto, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mulheres tendo filho em recepção de hospital, quer dizer, um sistema de problema atrás de problema, e agora a gente, na verdade, acaba que tem uma certa injeção de recursos para que se construam hospitais, para que se tenham espaços de acolhimento, e o que a gente vê é a má gestão funcionando aí em cima disso. Rio de Janeiro é um caso clássico para se discutir essa questão. Por que a gente tem muita dificuldade neste momento? Porque a gente tem má gestão. A gente tem 7 hospitais que eram para estar funcionando, desses 7 a gente tem um que ainda está com problemas. Então, assim, essa escolha aí não está nem sobrecarregando, penso eu, os ombros das equipes de saúde, está agora sobre a questão da gestão dos recursos mesmo, porque a gente teve a oportunidade de contratar, a gente teve a oportunidade de abrir hospitais, a gente teve lá no INE, a gente vê na Fiocruz, quando a gente tem uma boa gestão e vontade política em utilizar recursos e tudo mais, se erguer um hospital espetacular e que vai permanecer em uso, não vai ser algo que vai ser desmontado pós-pandemia. Então, assim, em paralelo a tudo isso, a gente vê escândalo atrás de escândalo, adiamento atrás de adiamento, na abertura de leitos que já eram para estar prontos aí a custo de milhões e que as pessoas não sabem que foi feito tudo isso. Aparelho comprado que não serve para a finalidade que se necessita, enfim, desculpa atrás de desculpa para que os leitos não estejam em funcionamento. Então, assim, no final das contas, eu acho que a gente tem, neste momento, muito mais grave do que uma escassez de leitos para poder fazer essa escolha, é uma má gestão nesse momento em que a gente poderia estar com outros leitos funcionando, porque a gente obteve recurso para isso. Até porque, assim, na verdade, eu vou fazer primeiro a diferenciação, porque, na verdade, são duas coisas bem diferentes, né? Pelo que o Anderson falou, né? O protocolo de alocação de recursos, né? Ele é totalmente de gerência do administrador, né?
Se você tem aqueles recursos naquele hospital, você vai tirar de um, de outro, porque é claro que a gente não está falando de um médico que vai lá, tira o respirador, estuba alguém e vai botar aquele respirador em outra pessoa. Isso não está sendo feito, pelo menos por enquanto, não tive notícia disso. O que está acontecendo, e pelo menos em termos de Rio de Janeiro, que eu tenho um acesso bem grande, né, assim, ao corpo de médicos, de profissionais de saúde que têm atendido, na linha de frente, é a obrigatoriedade da transferência, que começou já há muito tempo, porque no próprio Rio de Janeiro eles estavam transferindo para Volta Redonda, até Volta Redonda inchar, e então estava permitindo que essa escolha de Sofia, né, do médico, não fosse posta à prova, né? Mas a gente sabe que, aí falando da escolha de Sofia, né, que é aquela, poxa, quem vai para o leito, ou quem vai para o tubo se eu só tenho um tubo? Isso já é praticado diuturnamente, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E o que eu tenho de orientação para dar, e o que eu posso, infelizmente, ratificar, e quem já me ouviu falar sabe que eu falo isso sempre, é você se proteger através do quê? Do que você tem de instrumentos. Colocar no prontuário, no livro do plantão, porque você tem que espelhar no teu livro de plantão o que você tem de realidade, né? Teve há pouco tempo atrás a entrevista de uma médica que passou uma noite no hospital de campanha e que disse que não tinha um monte de coisa e que, sei lá, 3 dias depois passou uma fiscalização lá e, de repente, tinha tudo. O que essa médica tinha que fazer para se proteger? Colocar no livro de plantão, colocar no prontuário, porque ela disse que acabou perdendo o paciente por conta de falta de eu não me lembro se era de anestésico, não, eu acho que era de relaxante muscular. Medicamento, foi medicamento. Sim, porque por conta de entubar, estubar e tal, era uma medicação que era necessária. Enfim, a alocação de recurso, né, ou o protocolo de alocação, né, ou seja, mesmo que a gente esteja até falando, como a Luciana falou, daquela fila, vai ser como é no transplante? Não vai ser? Vai ser por idade, como foi na Itália? Vai ser como? Né? Muito... isso aí, isso é mais gestão do que efetivamente a mão do médico no atendimento. A questão da escolha de Sofia, como a gente ainda não teve esgotamento de leitos, né? Porque mesmo chegando a quase a lotação, não houve, a orientação para os médicos é transferência. Tem que botar o paciente para transferir. Esse aqui vai precisar de tubo. Não tem tubo aqui, tem que ir para lá. Então, porque senão vai esperar o paciente morrer. Aí é isso, porque o médico não vai fazer milagre, ele não vai fazer aparecer outro respirador ou outro leito, né? Então, ou aí, defendendo o que o meu amigo André falou, cabe talvez a essa família judicializar para tentar acelerar talvez essa transferência, né? Não conseguindo, porque aí vai ter que esperar a ambulância. Quantos? Eu tive uns 2 ou 3 que me ligaram para dizer que já tinham chamado a ambulância e que já tinha passado mais de 3 horas e que não tinha chegado. Aí, a minha orientação é, a cada meia hora, bota lá, aguardando a ambulância, entramos em contato, solicitando, não. Porque é assim que você constrói a sua defesa, né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Porque, infelizmente, a gente está com a tendência, como o André falou também, concordando com ele, a judicialização pós-pandemia, né? Apesar de eu achar que ela, durante a pandemia, ela acaba sendo pouco eficaz, depois, muito provavelmente, vai ser um boom. E aí, nesse boom, você tem que estar devidamente protegido, né? Tem que tentar salvar a vida de todo jeito, né? Claro. Fazendo a análise pelo lado do paciente, a gente tem uma coisa que é fato. O paciente tem direito a tratamento. Porém, né, aí a gente tem um outro princípio bioético agindo junto, que é o princípio da justiça. Porque, afinal, eu não tenho um paciente precisando de tratamento, eu tenho todos eles. O que me incomoda, eu já vi várias palestras, né, nesse sentido, várias falas de várias pessoas diferentes, de várias áreas diferentes, sobre todos os requisitos que alguém cria. Vamos fazer um protocolo para a gente fazer. Eu, primeiro, que eu já não gosto de escolha de Sofia, porque eu não gostei do livro, é cansativo, grande. Eu adoro o livro, gente, né? Aquele livro é extenuante.
e não expõe a brutal realidade que o médico vive nesse momento, por um simples fato. O médico, ele não foi treinado para perder um paciente, ele só foi treinado para salvar vidas. Ele aceitar a perda de um paciente é como se ele, né, o bom médico, que assim, difícil, nunca conheci um que fosse diferente. Ele perder um paciente por falta de estrutura, por falta de insumo, por isso que o médico do SUS ele se desdobra para fazer as coisas, né? E o corpo de enfermagem também, não faz parte da realidade dele. Então, assim, a gente entende que é brutal. Então, eu acho a escolha de Sofia muito pouco, eu acho que é uma escolha muito mais acho que precisava de alguma palavra que expressasse isso com muito mais relevância. E a gente tem, nessa questão do princípio da justiça, diversos protocolos que pessoas criam, falas que pessoas se manifestam, né? Eu já me manifestei no nosso grupo algumas vezes, teve uma que eu ouvi, não vou falar nem onde, porque não cabe, mas era um médico, eticista, segundo ele, falando que nestes protocolos o profissional da saúde, o médico, tem que ter preferência para ser entubado, porque afinal de contas ele curado volta para a linha de frente de batalha no Covid. Eu quase morri. Eu liguei para a Luciana na hora, eu falei, Luciana, o que é isso? Esse homem está falando? Então, assim, não faz sentido prático, porque viola o princípio da justiça. Simples assim. Mas aí você... Esse é um daqueles poucos momentos dentro da nossa área que, se você não cria mecanismos discriminatórios sem ser preconceituosos, né? Se a gente não cria formas de separação do nosso bolo, né? Eu não vou dizer qual é a melhor, qual não é e tal, mas se para todas as formas, todos os mecanismos, todos os protocolos que eu criar, eu ter uma crítica do tipo, não posso separar por idade, porque viola o estatuto do idoso. Não posso separar por qualidade de órgão, porque não sei o que lá, não posso separar. Todo mundo só faz crítica. Ninguém dá uma solução. Eu falei, gente, fila única. Aí eu escutei, eu sou brutalmente contrário à fila única. Mas quando todos os protocolos são preconceituosos e discriminatórios, gente, a fila única é brutalmente democrático. Chegou primeiro, vai. Chegou primeiro, vai. Mas vai ter paciente mais grave que era para ter ido na frente, vai morrer, vai. Hoje eu ouvi falar que na fila única um paciente vai de carro, chega primeiro, e é injusto que vem de BRT. Eu ouvi isso. Mas senhor, né? Senhor. Né? Então, assim, não é razoável essa fala. É mais uma fala não razoável para tentar afastar. E, assim, e dentro da administração pública eu aprendi uma coisa, que o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente não tem hoje, pelo menos eu não ouvi, um cenário que fala, olha, essa regra aqui, esse protocolo, ele respeita todos os princípios bioéticos e vai funcionar como uma luva. O médico vai ter o critério de escolha dele perfeito, o paciente vai ter o seu direito resguardado, todo mundo vai ficar feliz e contente, rindo pro horizonte. Estamos num mundo lindo. Não existe isso, eu nunca escutei falar nisso. Então, quando a gente não tem nada que possa servir, a gente tem que ir para as coisas mais básicas da vida. E, assim, ordem de chegada é uma das coisas mais básicas, né? A gente aprende lá quando vai brincar de pique, né? Primeiro eu. Então, assim, o primeiro que chegar é que vai. Então, tem assim, fila para tudo hoje. É fila para o supermercado, para o banco. Ninguém reclama, então, assim, é fila. É o critério que mais respeita o princípio bioético da justiça. Ordem de chegada. Não tem outro, assim. É óbvio que vai ter gente que vai acabar prejudicada, porque a gravidade do quadro é muito maior, né? A gente tem aqueles critérios de urgência e emergência, eu acho que até podem ser aplicáveis à questão da fila única. Eu ter uma fila única de emergência, urgência, contemplar isso de maneira com pesos de forma diferente, mas que seja uma fila de ordem de chegada. E não uma fila que eu vá jogar para o médico. O médico ele já tem muita responsabilidade nas costas. E aí eu vou jogar mais uma brutal para ele, que é quase insolúvel. Ele tem que fazer escolha de um paciente e aí ele bota o passo mais grave, porque o mais grave tem prioridade, porque ele estava lá numa emergência, né, que apresenta risco para a vida. E aí eu tinha 3 que eram urgentes, ou seja, eles tinham uma prioridade, porém ainda não estava lá com risco de vida.
E aí a gente sabe que o tempo de recuperação de um paciente COVID, ele tem essa variação aí de 14 até um mês, né? Entubado, pelo menos há uma média. Óbvio que tem casos que ficam muito mais e tal. Eu Nesses tenho uma observação em relação a isso, André, desculpa te cortar, mas só para lembrar que a escolha do médico fica muito perigosa com a questão da fila, porque o médico não tem como virar para um paciente que está correndo risco de morte e simplesmente ele não chegou primeiro, então eu vou atender o outro. Não dá. Inclusive, a orientação não pode ser essa, porque aí ele está descumprindo eticamente, criminalmente e vários entes aí. Sim, por isso que eu falei, de utilizar os critérios de emergência e de urgência dentro de uma fila única. Você tem uma fila única de ordem de chegada, e aí eu vou criterizar esses pacientes por conta disso. E aí eles vão ter um peso. Alguém tem que definir isso. Eu não tenho nem competência para ficar falando em definições técnicas. Eu acho que escapa muito a nossa alçada, a minha alçada. Aí dá para usar a resolução, a própria resolução que já fala sobre os critérios de CTI e de UTI. Sim, de UTI para isso. Então, usar critério, é melhor usar o que tem no sentido de avaliação desses pacientes, né, que possam estar num mesmo patamar, assim, né, vamos dizer. E dentro do ponto de vista legal, nós, advogados, quando procurados por esse médico, olha, eu estou sendo processado porque eu passei um paciente na frente do outro, mas eu segui aqui os critérios da resolução. Ok, essa defesa. E essa encampa. Porque a gente não está falando de nem negligência, nem de imprudência, nem de imperícia. A gente está falando de estrito cumprimento do dever legal. É uma aproveitando vocês, até o gancho aí do André e da Carol, a última pergunta nossa aqui é exatamente nesse sentido. É bem voltado para nós. Que excelente, Anderson. Então, faça essa última pergunta e nós vamos às considerações finais, tá bom? Posso só fazer uma observação? Porque eu estou sem óculos, eu não tinha conseguido ler nenhum chat. Aí agora eu consigo ler um aqui que falou da gente, falou do assunto, né? Dr. Leonardo Tabaque falou do assunto que eu falei dos critérios de ter ou não o exame, né, e dos testes, né, que o doutor André também falou, que o exame de imagem, né, a tomografia, já autoriza o tratamento da COVID, porque aí a gente está falando de um elemento concreto que comprova a doença. É um exame, sim. Né? Então, assim, seja teste rápido, teste PCR ou a própria tomografia, okay. Ficou faltando a tomografia falar. Exatamente. Obrigada, Leonardo. E a pergunta fala para explicar, discorrer assim, dar um cenário, principalmente no pós-Covid, do papel social que o advogado tem na construção de uma solidariedade necessária para a redefinição da saúde coletiva. Ou seja, o que o advogado, qual vai ser a nossa contribuição como advogado, como o André já estava bem construindo junto com a Carol aí, na mudança de tudo isso, de toda essa saúde, de rever protocolos, de mudar o que não está funcionando, que a gente já sabia que no Rio de Janeiro, principalmente, já não estava funcionando. Qual seria a nossa contribuição, o nosso papel? Claro, não, milhares de demandas nos honorários, mas também no papel... Os honorários é ótimo. Não só o que a gente vai fazer para ajudar a melhorar, assim, já que viveu o momento do caos, como vai ser esse pós-caos? O que a gente pode melhorar nesse pós-caos? Deixa eu dar aqui um relato de passar. A pergunta, eu não sei quem fez, mas é uma pergunta daquelas. Essa é para a pessoa que respondeu, que fez essa pergunta, e para todos. Eu devo dizer que a gente montou um curso inteiro para conseguir explicar essa pergunta, né? Porque a gente montou um curso inteiro de responsabilidade civil, né? No qual somos todos professores, eu, a doutora Carolina, a doutora Sidneia, o doutor Anderson, para tentar chegar aí. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer um resumão. Que é justamente esse curso que a Sidneia falou da lupa no início. Mas vamos lá. Eu tenho uma experiência de vida de muitos anos atrás, quando o tratamento da leucemia mieloide crônica tinha sérios problemas no sistema de saúde, né, do estado do Rio, porque tinha uma máxima, que provavelmente os advogados presentes já devem ter ouvido em diversas ocasiões, que não está na grade SUS, eu não preciso comprar.
né? Essas secretarias de saúde tinham a mania, né, esquizofrênica de falar, de repetir isso. Uma vez eu me lembro quando eu estava fazendo especialização na área da saúde, eu bati boca com a outra aluna na sala de aula, que ela começou a sustentar isso, e ela era da secretaria. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você tirou isso. E aí, o que acontecia na prática? Movido por vários médicos da unidade, porque o médico sabe o que é melhor para tratar o seu paciente. Naquele momento, a gente tinha um lançamento de um medicamento chamado imatinib, que era um medicamento de ponta naquela época para tratar a LMC. E aí, o que os próprios médicos, os farmacêuticos, né, para forçar o Estado a incluir o medicamento na grade SUS, fizeram? Começaram a indicar para os pacientes judicializa. Por quê? Começou a chover medicamento para o Estado para fornecimento de imatinib, e o Estado começou a ter que fazer licitação emergencial, licitação emergencial, licitação emergencial. Ele falou, peraí, para tudo, inclui essa praga na grade e vamos licitar, fazer uma licitação decente para comprar imatinib. Então, qual é a grande contribuição que a gente pode dar, uma delas, tá? Para fazer com que as coisas aconteçam? Infelizmente, a judicialização. A gente tem um SUS que é magnífico, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo no papel, na estrutura. Tá? A lei que rege o SUS, os princípios que regem o SUS são fabulosos. E aí você tem uma gestão equivocadíssima em alguns momentos. Basta ver a recente gestão, né? Mais uma vez, não fazendo nenhuma digressão político-partidária, mas a gente tem que falar disso. A saúde está impactada demais pelas coisas que estão acontecendo na política no Brasil hoje em dia. Nós tivemos 2 ministros que caíram por conta da cloroquina. Então, o sistema está equivocado. As políticas públicas de saúde nesse país, invariavelmente, são desenhadas de forma equivocada, apesar da legislação do SUS ser magnífica na definição de como deve funcionar isso. Então, a outra, assim, a gente tem a judicialização, porque assim, quando a máquina não funciona, a gente chuta ela e aí ela funciona, né? Aquele computador que não está funcionando direito, você dá um bico e ele começa a rodar. Então, deu jeito, judicializa porque você força a adoção de políticas públicas de saúde. Então, esse é um braço do que você pode fazer. O outro braço do que nós, advogados, podemos fazer. O que nós estamos fazendo agora. Debater, discutir, instruir, lançar curso. Debater de forma séria, adequada, com conteúdo, e não fazendo... não, estou fazendo live porque eu quero aparecer na internet. Isso é irrelevante. A gente é uma troca de conhecimento, né? A gente está aqui para trocar conhecimento. Ninguém aqui está para produzir conhecimento. Eu vi alguém que postou em algum lugar, eu nem vi aqui acompanhando, tem muita coisa passando, mas apareceu aqui pequenininho na minha frente, alguém que fez um comentário que me incomodou, porque a pessoa botou assim, nós estamos no mesmo barco, mas em lados diferentes. Eu discordo em gênero, número e grau. A gente está no mesmo barco, todo mundo junto, e o pior que está indo em direção... Doutora Ruth fala que uns estão no iate e outros estão na jangada. Não, todo mundo que eu estou falando é todo mundo normal, não é aqueles 5% da população que a gente finge que não existe para não se irritar. Né? Eu estou falando do mundo real, né? Da gente que está aqui na batalha. A gente está todo mundo no mesmo barco. O nosso maior medo é que, assim, hoje eu vejo a gente indo para uma cachoeira nesse rio. E eu não estou vendo ninguém jogar corda. Então, assim, se nós mesmos não criarmos uma rede de proteção mútua, que só vai funcionar com diálogo, com discussões, com debates maduros, debates discutindo temas sem paixões, né? Colocando fatos, colocando evolução histórica, do porquê que aconteceu, de onde veio, para onde vai. Então, assim, se a gente não fizer isso, como a gente está fazendo aqui, né, que você vê hoje, eu e a doutora Carolina divergimos em vários momentos. Nenhum levantou a voz para o outro, né? Os dois são amigos, na mesma comissão,
Eu convidei ela para dar aula no curso, que eu sou coordenador. A gente é brutalmente amigo, porque assim, o mundo é feito de várias metades, né? Não é nem duas, são várias mentes que se juntam para criar uma consciência coletiva melhor. E aí a gente não está vendo isso hoje. Então, essa união dos advogados não para aparecer na mídia, não para ganhar dinheiro só, porque ganhar dinheiro é bom muito. Vou ser hipócrita para dizer que, não ganhar dinheiro, não quero não, faço de graça processo. Às vezes faço alguns para clientes que eu vejo que não tem condição mesmo, mas não é a realidade da gente. A gente precisa trabalhar, precisa ter um retorno. Mas é isso por isso? Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro? Não quero. Já teve processo que eu recusei porque eu, cliente que, não, já morreu 3 pacientes na minha mão e aí eu estou com esse outro processo, o senhor me defende? Não. Por quê? Eu falei, primeiro o senhor se matricula em 5 cursos meus, aprender a trabalhar bonitinho, depois fazer a reciclagem, depois a gente conversa, porque não tem condição. A gente tem que, se todos nós, todo dia, colocarmos assim um grãozinho, nesse muro que vai fortalecer o sistema de saúde, e o sistema de saúde é formado por diversos braços, não é só por quem está atuando lá na ponta. Você tem aí a inter-relação do direito em todos os pedaços dele para formar ele, para estruturar ele, para melhor gerir ele. Se a gente não se aprofundar cada vez mais nos ensinamentos que a gente já tem e produzir novos, a gente não consegue mudar a situação. A gente vai encarar um pós-pandemia de brutal recessão econômica, e aí as pessoas vão judicializar mais, porque afinal eu tenho que conseguir dinheiro em algum lugar, e processo dá dinheiro. Não estou falando para os advogados, não. Porque eu ajuizo um processo, às vezes, contra um médico e o hospital. E aí o médico quer sair do processo, o que ele faz? Ele dá R$4.000. Já vi isso dezenas de vezes. Liga para a parte autora, R$4.000, você aceita fazer um acordo? A parte autora aceita. E o médico sai do processo. Isso acontece com o plano de saúde aos borbotões em ações indenizatórias. O plano de saúde sai do processo e faz um acordo. Até hoje, a gente tem uma regra que o acordo de um acaba beneficiando todos os outros se for sobre a mesma causa de pedir, o ato ilícito de todos. Mas, às vezes, não se aplica. Mas, assim, o fato é que a gente tem gente que vale da judicialização como caça-níquel. A gente sabe disso. Médico, eu sou de uma família de médicos, sou casada com médico, enfim, isso facilita, a bandeira, levantar a bandeira. Mas eu pegando o gancho do que o André está falando, o que eu quero trazer, e que é uma das minhas bandeiras, é que os pacientes entendam que que a gente caminha no mesmo sentido, médico-paciente. O médico, claro que eu não estou falando dos casos do erro médico constatado ou do mau atendimento, etc. e tal. Mas que, de modo geral, no momento de pandemia, por exemplo, não há por que essa culpa ser colocada no colo da ponta da corda, que é o médico que está no atendimento. Eu acho que a gente tem o SUS, que é um diamante nosso, porque nós, mais uma vez, nós somos um país continental, de dimensões continentais. Então, se você vai fazer um SUS em Portugal, você está fazendo um SUS praticamente no Rio de Janeiro. A gente está falando de um sistema único num país que é praticamente um continente. Então, peço a conscientização também, que todo médico é um paciente possível, Então, assim, nós estamos lutando em prol de uma mesma coisa, sem politizar aqui a questão, mas politizando, a gente sabe que os gestores públicos que prejudicam, a estrutura, que lesam a estrutura e que fazem com que ela fique sucateada, vários locais fiquem sem atendimento, sem pessoal, não valorizam o profissional, enfermeiros ganhando miséria, médicos ganhando miséria.
Então, o que eu quero colocar aqui como uma reflexão final é que eu acho que, a partir do momento que não houver também esse incentivo, né, à litigância, né, principalmente na relação médico-paciente, que já é uma relação que sofreu uma agressão muito grande a partir do momento que ficou-se determinado que ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, equiparando o serviço médico, né, a prestação de serviço médico como uma prestação de serviço qualquer, um pintor de parede, sem desmerecer o pintor de parede, mas eu quero dizer que não é a mesma natureza de relação, porém ela é regida pela mesma norma. E essa norma transforma o paciente em cliente. E aí, quando você transforma o paciente em cliente, a humanização daquela relação ela é prejudicada, né? Então, eu peço só uma ponderação nesse sentido, que judicializar contra o médico não é a solução, né, de muitas das mazelas. Eu acho que a gente, levantando essas discussões, levantando essas ponderações, a gente pode chegar a um denominador comum e seguir na direção que hoje em dia é a direção do judiciário, que é uma direção de conciliação, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Exatamente. Acho interessante começar a pensar numa mediação lá na frente. A mediação na medicina é muito possível. Você não precisa adotar uma política de total disclosure, né? Que é aquela que tá bom, assume o erro, vamos lá, quanto você quer, vamos resolver isso. Não é isso que eu estou falando, apesar disso já ser tendência em outros lugares do mundo. Mas, pelo menos, uma transação, uma tratativa, né, para a gente tentar não achar que litigar é a solução. Okay. Né? É difícil isso para o advogado, porque o advogado ele é formado para litigar, né? Mas eu queria trazer essa ponderação. Ok, pessoal, nós vamos encerrar. Eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço muito o doutor André, a doutora Carolina. Eu acho que assim todo mundo gostou, pelo menos a gente está vendo aqui no chat. Gostaria de informar que no dia 9, aqui pelo Zoom, sigam nosso Instagram, que nós teremos a doutora Luciana, que participou aqui com a gente. Também vai falar de bioética e biodireito na alocação de recursos. Ela vai fazer um debate com o advogado Mário Tadeu, ele é professor do curso de medicina do Einstein, e o vice-presidente da Abras, o doutor Reinaldo Guimarães. Tá? E, para finalizar, eu vou ler aqui uma frase do doutor Cláudio Nazareno, que eu ouvi há pouco tempo, né? Ele é médico do HCOR, lá da emergência. Ele fala assim: em tempos difíceis, é preciso aprender a acolher e sorrir com os olhos, abrir o coração e mudar as prioridades. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, valorizar gestos simples e, acima de tudo, agradecer. Isso é humanização. Muito obrigada a todos. Encerrada a nossa reunião. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima. Bye, bye. Obrigada, pessoal, que participaram. Se quiserem, também pode mandar perguntas pelo direct da comissão, que o doutor André e a doutora Carolina vão responder. Perfeito. Obrigada.